Fala galera, belezinha? Geografia com Gera, fácil demais. Hoje eu vim trazer aqui uma resposta para uma pergunta que é muito normal dos alunos, tá bom? Independente do período, do segmento que ele esteja, né? Seja fundamental, seja médio, mas é uma retórica, é uma pergunta bem clássica. Quantos países existem no mundo, professor? Fala para mim, bebê, quantos países existem no mundo, hein? O que é que você acha? Quantos existem? Bom, deixa eu te falar, né? Alguns organismos, eles possuem crivos diferentes, critérios diferentes para considerar um estado, né, independente. Então, por exemplo, a ONU, a Organização das Nações Unidas, né, organismo internacional reconhecido internacionalmente, um dos mais importantes, reconhece 193 países. Mas deixa eu te falar, a FIFA, Federação Internacional de Futebol, isso mesmo, outro organismo mundial internacional, privado, reconhece 211 países. Olha que estranho, por que isso acontece? Bom, isso acontece por uma questão de critérios. O que é que a ONU considera? E o que é que normalmente os livros trazem? 193 países. Por quê? O que é que a ONU considera? A ONU considera que para você ser considerado um país, né, um estado independente, você precisa ter as suas fronteiras bem delimitadas, isso mesmo. Você tem que saber onde começa e onde termina a Austrália, onde começa a Nova Zelândia, onde começam os países e terminam. As fronteiras têm que estar bem delimitadas, tá bom? E quando ocorre um conflito, uma guerra, né, qualquer tipo de anexação, né, como a gente observa ultimamente aí no cenário internacional, essas fronteiras acabam não ficando bem delimitadas, o que gera uma série de desentendimentos diplomáticos e internacionais envolvendo os países, tá bom? Fronteiras bem delimitadas. Obviamente, dentro desse território, né, que é necessário que você tenha um território para que você tenha um estado, né, além das fronteiras, esse território precisa estar com um grau de povoamento, né, histórico significativo, tá bom? Dentro desse território, além das fronteiras, limites e da ocupação, você precisa ter uma nação, obviamente, e você precisa ter instituições políticas, um governo próprio e, é claro, principalmente, você tem que ser reconhecido como um país independente pela comunidade internacional. Aí é que o bicho pega. Existem muitas regiões do mundo que se autoproclamaram independentes, tá bom? Porém, outros países, né, e outros organismos não consideram, não chegaram a reconhecer internacionalmente. É claro que isso é uma questão também política, tá bom? Existe uma série de relações por trás disso. Mas o que você precisa entender agora é justamente os critérios que, obviamente, alguns organismos utilizam, como é o caso da ONU, que é por onde grande parte do material bibliográfico que a gente utiliza, os livros, se referenciam. Então, está respondida a pergunta, 193 países, os critérios que a ONU utiliza. Eu acho que por hoje é só, tá bom? Fácil demais! Geografia com Gera, tamo junto!